Começa agora o seu podcast Jesus Fonte de Vida. Apresentação Presbítero Márcio Guerra. Volta com o nosso diácono Leca. A gente no bloco anterior falou um pouquinho de Daniel, agora ele chega em Babilônia. Agora vamos pensar. Daniel agora usando roupagens babilônicas. Daniel sendo colocado a todo momento a ser um babilônico, porque os nomes, a cultura, a ciência, a filosofia e outras, o costume, ou seja, tudo, ele não tinha momentos de estar, digamos assim, contextualizando na igreja. Mas ele vivia em Babilônia o tempo todo e lá não tinha uma igreja, digamos, nos moldes de hoje. Como é que ele conseguiu absorver as coisas boas de Babilônia sem deixar a sua fé? É justamente isso, né, que o texto áureo desse livro, ele traz. Houve um propósito de Daniel. Então, Daniel, ele estudou a cultura, estudou a língua, né, deles, né, serviu ao rei, né, participou de alguns eventos ali em Babilônia, mas a Bíblia não mostra em nenhum momento Daniel se corrompendo. Por quê, prefeito Márcio? Porque ele tinha propósito. Ele sabia que era judeu, que era israelita, que tinha o nome de Deus a zelar. Tenho certeza disso, que a Bíblia fala isso, que o próprio Daniel em si, ele foi o instrumento de Deus para trazer o nome de Deus, a palavra de Deus para a Babilônia. A Babilônia passou por um avivamento por conta de Daniel. Observe que alguns eventos dentro desse livro diz que quando Deus fez um milagre na vida de Daniel, livrando da cova os três moços ali também naquela fornalha ardente ali, observe que Deus foi glorificado, Deus foi reconhecido. Então, por quê? Porque Daniel tinha propósito. E ele também aproveitou as oportunidades. Até livramento de morte, né? Deus, ele deu através de Daniel. Porque se alguém ali, prefeito Márcio, não interpretasse o sonho do rei, disse o que ele sonhasse, a sua interpretação, você sabe muito bem daquela história, ia morrer todo sábio, todos os astrólogos, todas aquelas pessoas que entendiam de ciência daquela época. É uma coisa que eu já comentei com algumas pessoas, é que assim, Daniel ele teve os pais mortos. Ele vai ser escravo. Ele vai sendo forçado a ser um babilônico. Mas ele não nega as raízes judaicas. Só que uma coisa, ele preserva a fé até o fim. Agora, tem uma coisa que me admira em Daniel. Eu não vejo Daniel em nenhum momento ficar com um sentimento de revolta por estar ali. Que ele poderia dizer, olha, eu estou aqui, mas essa cidade, essa Babilônia trouxe coisas negativas para mim. Ou mesmo se entregar à Babilônia, já que eu estou escravo, então eu devo ceder a todos os caprichos dele. Então é como realmente o senhor falou aí, prefeito Márcio, que Daniel não tinha pai ali, não tinha mãe, pelo contrário. Crê-se que seu pai foi mortos ali nesse invadir de Babilônia em Judá. E observe que Daniel não demonstra nenhuma crise emocional, não demonstra problema de ansiedade. Daniel não demonstra uma fraqueza em si. Pelo contrário, Daniel demonstra uma coragem, uma ousadia e uma fidelidade. É tal que Daniel é um incentivo para nós nessa geração, né? Tu, porém, vai até o fim. Então, ele foi até o fim. Venceu obstáculo, venceu dificuldade, né? E passou esse testemunho de fé para nós, hoje do século XXI. Que em meio a uma geração
corrompido e perverso, nós devemos resplandecer como astro, não é isso? É isso que a Bíblia mostra em si. Então, Daniel, ele teve em si propósito, confiança em Deus. Eu acho que a sua força maior é que Daniel, ele entrou por um caminho que ele recebeu da parte de Deus esse convite, que foi o caminho da oração para ter revelações. Então, Daniel era o homem que tinha o homem das visões. Então, as visões trouxe essa confiança, essa calma. A palavra de Deus, né, trouxe essas qualificações na vida do profeta Daniel. Vou pegar um gancho. Pegue assim. Daniel, homem de visões, ele viu coisas grandiosas. A geração que vence como Daniel é só uma frase ou ela acontece na realidade? E se acontece na realidade, porque não está acontecendo constante visões entre os jovens? Justamente, Daniel foi um jovem de oração. Outro ponto também, não só oração, mas Daniel, ele jejuava. Então, ele aprendeu com seus pais na fé, com seus pais ali em Babilônia, o que é jejuar, o que é orar 3 vezes ao dia. E, consequentemente, presbítero Márcio, quando você tem uma vida de oração, de santificação, não fique pensando você que é você que está correndo atrás de Deus. É Deus que vai atrás de você. É Deus que lhe procura. A Bíblia diz que Deus procura o quê? Os verdadeiros adoradores. Então, Deus achou Davi. Deus também achou Daniel em Babilônia. Olhou assim para a Babilônia, foram 10 mil judeus. Foi 10 mil pessoas levadas para a Babilônia ali. Havia muitos nobres. Mas somente Daniel e os 3 amigos se destacam. E os outros? Cadê os outros? Então, essa geração tem que entender, né, que não é que Deus ele faz acepção, Deus nunca faz acepção de pessoa. Mas Deus está procurando alguém que esteja o quê? Na brecha. Que esteja lá na torre de vigília. Então Deus achou Daniel na torre de vigília e achou Daniel na brecha. Eu estava pensando aqui que, se eu não me engano, em Ezequiel, Deus vai dizer que, em termos de sabedoria, vai falar sobre Daniel. Isso. Ou seja, Daniel, ele foi comparado, presbítero Márcio, com a sabedoria. Deus colocou ele para fazer uma referência ao anjo querubim Lúcifer. Ou seja, é como Deus disse a Lúcifer, tu és mais sábio do que Daniel. Se Daniel tinha o que entre os homens, o que? Uma grande sabedoria. Agora, por que Deus não botou Salomão sendo mais sábio? Salomão em si, ele recebeu um dom da palavra de sabedoria. Daniel em si, né? Ele recebe da parte de Deus uma sabedoria dentro de um contexto ali de Babilônia. Observe que a Bíblia não pode se contradizer. Daniel se destaca porque realmente a sua vida foi uma vida ilibada. Não houve mancha em si no seu ministério. Já Salomão, né, com aquela sabedoria maior do que todos os homens ali, mas houve uma corrupção na vida de Salomão. Muito bem. A gente vai ver no decorrer que o caminho de Daniel tem uma coisinha chamada constância. Daniel, ele não diminui a marcha. Ele vai aumentando gradativamente a cada capítulo. Por exemplo, no capítulo 1, a gente vê Daniel tomando uma decisão, digamos assim, meio a um estágio de emprego. Daniel diz, olha, eu vou tomar a minha posição desde que não traga malefício à minha fé. Eu não vou me contaminar. No capítulo 2, ele já começa agora uma nova fase. Daniel é exaltado e agora ele começa um novo desafio. O que é que a gente poderia dizer no capítulo 2 que poderia ser destacado para essa juventude que está nos assistindo? Observe que no capítulo 2 eu vejo uma resiliência, né, desse jovem Daniel. Porque Daniel
ele chega à beira da morte, não somente ele, mas todos aqueles moços ali. E Daniel, automaticamente, Daniel observa que a saída está em Deus, Presbítero Márcio. Houve um decreto, Presbítero Márcio, de morte. E era uma coisa que ninguém na face da terra poderia dar ao rei. O rei queria o quê? O rei queria a interpretação, o sonho e a sua interpretação. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui que eu estou pensando aqui. Daniel não foi chamado, mas ele, quando escuta o decreto, já que ninguém interpreta nem o sonho, nem sabe qual é o sonho, e eu me esqueci sendo rei, ele diz, olha, vai morrer tudinho. Daniel pede uma audiência com Nabucodonosor. O que a gente poderia trazer para jovens que estão nos assistindo e adolescentes? Já que ele não foi chamado, ia morrer. Isso. E só não morreu. Claro, teve algo espiritual que a gente vai falar, mas assim, antes disso, ele toma uma iniciativa para ir até o rei. Daniel, ele teve o quê? Ele sabia que Deus era um Deus de revelação. Então ele sabia que se ele se doasse na sua constância oração, Deus iria mudar o quadro, mudar a situação. E assim fez. O que essa geração tem que entender é que muitas coisas, muitas histórias são mudadas pela intervenção de Deus. Daniel dependeu totalmente de Deus ali. E observe que era caso de morte ou vida. Então Daniel vai, entra no altar, né, em oração, em jejum. E diz o texto que foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então esses moços aí têm que aprender com Daniel a perseverar. A perseverança foi um segredo de Daniel, né? A confiança, né? Em buscar a Deus para resolver essa situação. E o Deus de intervenção entrou nessa situação e mudou o quadro. Então eu creio assim, que se hoje jovens se dedicar ao Senhor em oração, na sua palavra, Deus irá mudar cenário, história. Muito bem, a gente vai dar uma pausa, porque no capítulo 6 tem Daniel na cova dos leões. Daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida.
apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Estamos de volta com o seu programa Jesus Fonte de Vida Podcast, o nosso irmão Leca, e a gente está visitando Daniel. Ele está com a Bíblia aberta. Daniel capítulo 6. Muda-se o rei, vem um novo reino, mas a gente pode dar um pulinho rápido no capítulo 5, que tem uma coisa que eu fico impressionado. Se eu não me engano é o 5, 11 e 12, que vai falar sobre descrição de Daniel. Isso. Tem aí, vê se é o 12 aí. É 11 e 12. Lê, por favor. Diz que há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses santo, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, ó rei, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Portanto, se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência, e entendimento, interpretando sonhos, explicando os enigmas e solvendo dúvida, a qual o rei pôs o nome de Beltesazar. E chama-se, pois, agora Daniel, ele dará a interpretação. Isso aí dá pra gente falar sobre horas sobre isso. Mas assim, isso é o neto de Nabucodonosor. Isso. Vem Belsazar. aquele episódio das taças de ouro do templo. Isso. A mão botando mene, tekel parsim. E aí vem o julgamento. Mas antes do julgamento, ele procura um homem capaz. Aí a mãe dele diz que tem um homem no reino e explica o contexto anterior de Daniel. Mas ele me diz uma coisa que eu fico pensando até hoje, Leca, que eu acho que é uma pergunta ministerial para a vida do crente. Ele diz, certo, ele foi daquele jeito, mas ele continuou mesmo. Daniel? Ele faz essa pergunta para a mãe. Ele ainda é o mesmo. Ele é o isso foi. E isso dá valores e constância de um crente. Ou seja, Daniel, ele se conservou, né? Com as suas qualificações e também vamos chamar e a sua unção ainda permaneceu na vida desse jovem Daniel. Então, Daniel interpretou sonhos no capítulo 2 de Nabucodonosor, da sua estátua ali que ele teve aquela visão. E agora, no reinado de Belsazar, né? Ele vê lá escrito alguns nomes na parede. Ele pede para que alguns magos astrólogos possam interpretar, ninguém sabe interpretar. Aí chama quem? Daniel. Disse, é tu mesmo, Daniel? Então Daniel prova que é o mesmo pelas suas qualificações, dando a interpretação. Como manter essa constância, mesmo passando os anos? Presbítero Márcio, certo dia eu estava conversando com um amigo meu, e eu disse que a idade, chega ao tempo, isso fortalece a nossa vida, não diminui o nosso progresso espiritual e também intelectual. Então, quanto mais idade você vai ficando, mais experiência você tem em relação ao convívio com Deus, né? E há uma sabedoria em si. Então, para se manter-se hoje, né, o mesmo, é você conservar. A gente não é um altar? Então, o altar tem que ser visitado todos os dias. A Bíblia, lê todos os dias, né? E a igreja, e aos cultos, né? Sempre está se renovando espiritualmente e também intelectualmente. Então, Daniel, se você observar, Daniel consultava os livros de Jeremias. Mesmo sendo sábio, inteligente, mas ele lia sempre as profecias bíblicas. Era um jovem o quê? Atualizado. Era um jovem que lia a Bíblia, mas também lia outros livros. Muito bem. E aí vem agora o novo reinado. E nesse novo reinado, Dário, ele agora vem com a nova maneira de governo. E aí mostra que Daniel agora ele tem que se
digamos, eu não sei se é se adaptar ou começar um novo entendimento do que seria a Babilônia agora. Porque Babilônia agora vai mudar. Ele tinha uma forma de governar até o neto Nabucodonosor, mas agora vem os Medo-Persas. Isso. Quem eram os Medos-Persas, para quem não conhece? Olha, os Medo-Persas era um império ali que se levantou, né, justamente para destruir a nação de Babilônia. Pela profecia bíblica daquela estátua que Daniel teve aquela visão daquela estátua que teve foi Nabucodonosor. Ele interpretou a cabeça de ouro seria ali a Babilônia, os braços, né, e o peito seria Medos Persas. Então esse reinado, esse império aí, ele veio com uma cultura diferente. Observe que mesmo assim, com a cultura diferente, né, com ideologia diferente, Daniel se destacou. Observe que no capítulo 6, versículo do 1 a 1, Daniel, ele foi escolhido entre os 3 príncipes que tinha no reinado de Dário ali. E Dário pensava em colocar Daniel como co-regente de todo o seu reinado. Então, não é a mudança de cultura. O segredo está você conservar as suas qualificações, suas qualidades. Passou a cultura babilônia, entra agora a cultura medo-persa, mas Daniel continua ainda o que? Com um propósito, sendo servo de Deus, conservando os princípios e se destacando como um homem de Deus ali em Babilônia. Como é hoje, transportando para hoje? Porque Daniel ele viveu sobre governos. Isso. Como é a postura hoje do jovem em meio a mudanças governamentais? Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Hoje, Prefeito Márcio, o senhor sabe muito bem que nós estamos vivendo uma guerra ideológica, né? E principalmente o palco, às vezes, se encontra nas universidades. Então, os jovens ele tem que estar preparado
para esse combate, esse conflito de ideologia. Jovens que não tiverem uma estrutura como Daniel em si, eles se corrompem. Feito muito se corromperam ali também em Babilônia. Se dobraram perante aquela imagem ali de Nabucodonosor. Mas hoje, observe que hoje o campo da política, das ideologias, tem corrompido uma geração. Muitos jovens estão hoje com um pensamento muito diferente, não estão querendo honrar pai ou honrar mãe. As ideias hoje é que as pessoas nascem sem ser, não é isso? Sem ser homem, sem ser mulher. E tem também aquela questão do feminismo, também do machismo. Enfim, são ideologias que nós temos que entender, compreender e ser um apologista, uma apologética para defender a nossa fé. Então, Daniel, eu posso dizer que Daniel foi um profeta apologético ali naquele tempo. Agora, Daniel ele conseguiu viver com vários sistemas diferentes, porque é um dos problemas que nós vivemos, é que muitas vezes se vê uma ideia de um crente não saber, não poder viver com as diferenças. Estamos vivendo num cenário onde as diferenças são enormes e, assim como Daniel, se essa geração quiser vencer, eles vão ter que preservar sua fé, mas também entender o contexto e tentar influenciar. Isso. Como presbítero Márcio, eu aprendi. A luz só brilha mais forte quando há mais escuridão. Então, quanto mais treva, escuridão, a luz tem mais facilidade de brilhar, né? É só conservar esse altar, o seu castiçal, você é uma lâmpada. Então, revisite a sua lâmpada. O que é que está faltando, né? O pavio está aceso. Como é que está, tipo assim, a cultura que seus pais na fé deixou para você? Então, é só seguir esse padrão em si. Não é um curso superior, não é uma faculdade, não é um sistema corrupto que vai tirar o crente da presença de Deus. Se ele tiver altar, se ele tiver realmente castiçais na sua vida, ser uma lâmpada, é só conservar o azeite que ele vai permanecer de pé. Isso me dá um gancho muito bom, porque tem pessoas que acham que o crente só deve brilhar em meio à luz. E só deve estar onde tem praticamente a luz. Mas Daniel viveu num sistema totalmente opositor e ele conseguiu sobreviver e vencer a ele. Qual era o segredo que Daniel ele colocava? Ele entendia que ali ele poderia ser influenciador, ele entendia o sistema, como o que Deus queria na vida dele ali, porque às vezes muitos não entendem as oportunidades que Deus dá. Como Daniel viveu e entendeu aquele momento para a vida dele? Daniel, presbítero Márcio, em alguns textos, observe que quando ele tinha uma brecha para dar um conselho ao rei, ele dava. Então, Daniel foi um dos seus conselheiros do rei em si. Era um príncipe. Então, quando ele via uma situação, ele não perdia a oportunidade. Ele automaticamente, ele mostrava ali a saída e mostrava que Deus era a saída. Observe que quando aquele rei teve aquela visão daquela estátua, ele mostrou ao rei Nabucodonosor, né? E aconselhou ao rei. Houve uma consequência, porque o rei não acatou o conselho, mas ele fez a sua parte em si. Hoje nós temos uma oportunidade de estar no país laico, onde os jovens podem fazer culto nas universidades, se quiser fazer, junto ao povo evangélico. Pode usar a rede social hoje, fazer um vídeo, deixar um versículo, dar uma saudação, colocar um louvor em si, né? E tentar influenciar. E não se deixar moldar, né, por esse sistema deste mundo em si. Então, copiar Daniel, tá certo? Hoje é uma fonte de de estratégia. Daniel influenciou em Babilônia. Muito bem. Então, com isso a gente termina mais um e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida.
Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Estamos de volta e ainda estudando e mergulhando com Diácono Leca. Hoje num podcast um pouco diferente, onde a gente está aprendendo sobre a palavra de Deus. E olha, se já puder, Gidel aí, mostrar aqui para nossos telespectadores que estamos aqui com a palavra de Deus, aprendendo um pouquinho, e a gente paramos Daniel na Cova dos Leões. O que levou o Daniel para ir para a Cova dos Leões? E que método era esse que os medos persas utilizavam? As covas dos leões era justamente uma punição para as pessoas que desobedeciam, né, a algum decreto do rei em si. Então, alguns homens, por invés de Daniel, fizeram, eu chamo de uma panelinha, né, de um comprou, e incentivou o rei Dário a justamente estabelecer um decreto que durante 30 dias, se alguém não fizesse uma petição a ele, somente a ele, e a outro Deus nenhum. Então Daniel, como tinha o costume de orar 3 vezes ao dia, esses homens pegaram Daniel nessa boa ação que o céu se agrada, de orar 3 vezes ao dia. Eu acho interessante que, que Daniel não se amedrontou. Quando ele soube que a escritura tinha sido assinada, o edito tinha sido assinado, aí que ele foi orar, de costume, 3 vezes ao dia, conforme Daniel 6 e 10. Lembrando só aqui que ele era um estadista já nessa época. Isso. Um homem muito ocupado, que tinha uma demanda muito grande para atender. Hoje, Daniel, seria o que hoje nos nossos moldes aqui? Daniel, posso aplicar como um crente hoje, que está em uma universidade, que está ensinando, pode ser um vereador, pode ser um deputado estadual, que está em meio, né, àquela turbulência, aquela cultura ali, onde pessoas estão sempre ali procurando defeito, oportunidade para realmente acabar, né, para destronar ali a nossa posição. Então, o que eu posso fazer em meio a essa geração
é permanecer o quê? Fiel. Eu não posso ser um político e de repente surgir informação sobre minha vida como corrupção. Então, eu não seria o Daniel se aparecesse na minha vida uma corrupção na política em si. Não é isso? Eu não poderia ser, por exemplo, um Daniel se eu estou na Universidade Federal, quem sabe, em outro lugar, me ensinando uma coisa que é contrária à Bíblia Sagrada. Então, estar hoje em Babilônia seria estar dentro de um sistema hoje corrompido e perverso. E eu tenho que realmente resplandecer e ser fiel aos meus princípios. Quando Daniel é colocado na cova dos leões, que tipo de leões a gente poderia ser aplicado hoje? Hoje seria justamente o que, Presbítero Márcio? Hoje, o leão seria uma difamação, os leões seria hoje até uma prisão em si, né? Até um falso testemunho que leva você a perder justamente os seus bens, tanto material, a sua moral, os seus prestígios hoje. Então hoje nós vemos hoje que existem várias cravas dos leões hoje, que os servos de Deus que são crentes, que exercem um cargo de autoridade, eles correm esses perigos. Né? Se você defende aí princípios morais, defende a Bíblia Sagrada em si e conserva os valores, então fique certo, né, que muitas pessoas podem constituir-se seu inimigo e colocar dentro da sua frente uma cova dos leões. Muito bem. Como foi que Daniel sobreviveu na cova dos leões? Aí, observe que Daniel, ele mesmo disse que ele foi achado inocente. Então, Deus é o Deus que entra agora em ação em si. Aí é com Deus. E aonde eu quero falar aqui, dar esse incentivo. Aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer por você. Observe que Deus não livrou Daniel, da cova, mas livrou na cova dos leões. Para quê? Para que o Senhor não fosse glorificado em si. Então Deus vai intervir na história. Então Deus vai intervir na sua história, na minha história, se caso apareça uma cova dos leões. Assim como foi com Daniel, Deus é com os seus servos hoje que conserva os princípios e conserva ali as suas qualificações. Muito bem, a gente falou de universidade, agora a gente pode falar um pouquinho sobre a vida de Daniel. Uma coisa que eu acho interessante, Daniel estava no seu trabalho, andando em uma região e de repente Deus se revela a Daniel. E Daniel descreve, mas só que uma coisa interessante, todo mundo cai diante da presença de Deus. Só Daniel escuta a voz de Deus. Presbítero Márcio, esse ponto aí é um ponto que, para mim, é um dos mais importantes. Porque a dúvida dessa geração hoje é o seguinte. Será que eu posso ser um doutor, um estadista, um político e ser homem de Deus? Sim. Sim. Daniel foi um profeta e foi um estadista. Daniel galgou cargo elevado em Babilônia. E observe que não era só a terra, é a terra estranha. E observe que a Bíblia está repleta de quê? De informações, de manifestações de Deus sobrenatural. Daniel, os anjos vinham falar com ele, né? Daniel teve visões que até hoje são visões escatológicas. O anjo chegou e disse, Daniel, você é amado no céu. Ou seja, você é um homem muito desejado, amado no céu. Ou seja, dá a entender que os anjos conversavam a respeito de Daniel, que homem é aquele? Porque Deus ama tanto aquele homem em si. Então o nome de Daniel, ele aqui na terra, mas seu nome povoava o céu. Paulo diz que nós somos espetáculo para os anjos. Isso, mesmo assim. Então, Daniel, ele teve uma vida desafiadora, mas o que me admira é que no final ele continua na mesma constância. Qual o segredo hoje para terminar na mesma constância a carreira proposta que Paulo disse? É como disse lá o sábio Salomão, né? O fim das coisas é melhor do que os princípios dela. Então, Salomão, e aqui a gente volta para aquele mesmo versículo. Ele assentou no seu coração.
Daniel tinha seu coração brindado, as suas emoções, a sua volição, né? O seu sentimento estava entregue a Deus em si. Ele foi um jovem perseverante num propósito. Sabe aquele texto que Paulo disse, tudo que você for fazer, né? Faça para a glória de Deus, pronto, tudo. A vida de Daniel era para a glória de Deus. E ele continuou orando, jejuando, sendo fiel. E com isso o tempo foi passando e mais experiência com Deus ele foi adquirindo. Daniel nunca regrediu. Ele sempre o quê? Progrediu no campo espiritual. Falar em progredir, já estamos progredindo para o último bloco. A chamada para o diaconato no próximo bloco. Amém. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Estamos de volta ao bloco final. Diácono Leca, já que a gente falou tanto de diácono, como foi sua chamada para o diaconato? Pastor Márcio, é como se eu falei no começo. Deus tem falado comigo lá em Tracunhaém a respeito da minha chamada, da minha vocação. Então, quando eu cheguei aqui em Carpina, né, eu vi como auxiliar, passei um momento sendo observado, dirigi campanha evangelizadora. No momento que eu fui ser auxiliar oficial, eu me lembro que eu fui para a posse de Marcelo lá em Gazeira, e a gente cantou 100 hinos, lidera 100 hinos da harpa daqui para Engazeira. E no finalzinho, Deus usou alguém lá, né, para falar com o pastor Simas Dias. E naquele dia ali, Deus decretou ali que eu seria auxiliar oficial. E depois passou o tempo eu venho orando. No ano de 2017, eu fiz, Deus, e a promessa do meu diaconato, como é que fica? Então eu fiz uma campanha de oração, apresentei ali o pastor Simas Dias, para Deus falar com o pastor Simas Dias, e como Deus foi fiel, né? Quando o pastor, quando alguém ia apresentar meu nome, o pastor Simas Dias, ele já estava com meu nome na mão.
Então, naquele dia ali foi o dia realmente que Deus ele decretou que eu seria diácono. Eu me lembro que somente eu e o outro diácono ali, chamado André, passou por uma entrevista ali com Erivaldo, né? Chamou a gente levou o documento em si, e nós sabíamos que a gente já consagrado a diácono. Aí o pastor chama vocês, presbítero, reúne e faz como de plástico ele faz sempre quando vai apresentar um obreiro, e estava lá nosso nome ali para ser obreiro. Muito bem. Como é trabalhar com o pastor Simas? Excepcional. Excepcional. Eu louvo a Deus pelo nosso pastor Simas Dias, que ele reconhece aí a nossa vocação, nosso chamado, né? E eu sempre digo que eu sou um diácono, né? Um diácono pregador. E o pastor Simas Dias, ele sempre me honra aí, e eu devo a esse homem muita honra, viu? E não só ele, mas também ao presbitério de Carpina, que também dá esse apoio aí, amigo, senhor presbítero Márcio, aí, que muitas escalas aí da União Festividade, o senhor nos coloca nesse estreito, né? Deus abençoe o senhor, também toda a direção da campanha e o nosso pastor Simas Dias, o nosso evangelista também, ele é instrumento de Deus também para me ajudar aí nas escalas. Então eu devo muita honra a esse homem chamado pastor Simas Dias. Muito bem. A última pergunta antes da gente fazer uma surpresinha aqui. Como é pregar? O que significa pregar na vida de Leca? Pregar, vamos lá. Eu era novo convertido quando Deus ele me mostrou eu pregando, sem saber nem o que é Bíblia. Então as visões que eu tive era pregando essa palavra, de paletó e gravata. Não tinha nem paletó nem gravata, ele já mostrava já em sonhos, em visões, eu pregando a palavra. Após eu bater no Espírito Santo, despertou em mim esse desejo de pregar. E como todo pregador, começamos da base, começamos no culto introdutório, oração para a mocidade, presbítero Márcio, e chegamos até hoje a pregar em festividade, e nosso pastor nos dá uma vez de pregar até em congresso hoje, pela graça de Deus. Então, pregar hoje, não é isso? É o cristão, ele lê a palavra, viver a palavra em si, em primeiro lugar, orar, jejuar e ficar na vontade de Deus ali no altar. Muito bem. E agora, para a gente ir fechando para o nosso final, uma palavra para todos os jovens e adolescentes que estão assistindo, e com enfoque para eles, mas para todos os nossos telespectadores. Eu quero dizer para os jovens, irmãos e irmãs, uma palavra que Daniel, ele falou, e eu já disse aqui já. Daniel, no capítulo de número 13, né? Daniel 12, melhor dizer, e o versículo 13 que diz assim: tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás seguro na tua sorte no fim dos dias. Então, o segredo é perseverar. Eu me lembro que uma jovem veio do Rio de Janeiro, ali para Tracunhaém, tinha feito 14 anos que ela tinha me visto. Ela disse assim: Leca, tu é o mesmo Leca 14 anos atrás. Então, o propósito é ir até o fim. É ter propósito como teve Daniel. Então, Leca continua nessa mesma marcha, essa mesma alegria. Carpina sabe da minha alegria, né? Da minha motivação no altar, na igreja. Sempre sorrindo, mamar, sempre feliz, até diante de luto. Diante de situação, mas a graça de Deus permanece na minha vida. Então, vai até o fim. O teu alvo é Cristo e a tua suficiência é Cristo. Então, Cristo é o meu segredo. Já que a gente está falando de fim, para finalizar, eu digo uma palavra, você responde com uma frase, ou uma palavra, não pode repetir. Deus. O meu tudo. Esposa. O amor da minha vida. Igreja. Meu sucesso. Trabalho. Meu sustento. Leca. Um servo de Deus. Inspiração. Do Espírito Santo, nossos obreiros e pastores. Futuro. Servir a Deus com mais alegria, com mais fidelidade. E assim a gente chega ao nosso final. Diácono Leca, foi muito bom esse momento. Vamos ter um mês todinho, estão te assistindo aí. E eu deixo você para as considerações finais e
programa e podcast Jesus Fonte de Vida agradece sua participação. Pedro Márcio, eu agradeço a você, né, telespectadores, e também ao nosso presbítero Márcio, que nos dá esse apoio aqui, de nós contarmos um pouco da nossa vida, nosso testemunho aqui. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, que Deus continue na bênção do Senhor, a sua esposa e todos que auxiliam o Senhor nessa grande obra. Paz do Senhor, até a próxima. Amém. Você assistiu o podcast Jesus Fonte de Vida.